Olá, queridos, seja muito bem-vindo ao nosso canal, pessoal da Unimovement. Eu sou o Caio e eu vou estar dando uma introdução a uma série de mensagens chamada Identidade, ok? Vai ser algo muito top, algo muito benéfico para a nossa vida espiritual e lançando bases sobre o movimento Unimovement. E eu quero intitular essa mensagem dessa série como o caráter de Cristo. Ok, queridos, então vamos lá. A Bíblia, ela é muito clara. O apóstolo Paulo, ele nos diz em várias cartas, seja meus exemplos, como eu sou de Cristo, seja meus imitadores, assim como eu sou de Deus. Por que Paulo frisava tanto isso? Porque era importante e não só suficiente expressar o caráter de Cristo, sabe? Era algo de primícia, era algo primordial. E a primeira chave que nós temos que abrir aqui é andar como Cristo andou. Nós devemos andar como Cristo andou. Nós devemos nos portar como Cristo se portou. Ou seja, não é fazer uma bolha gospel e a gente viver lá dentro, todo mundo enclausurado, e aqui é o nosso mundo, é o mundo gospel, e o que é profano, o que é secular. Não! Cristo andou no meio dos pecadores, Cristo andou no meio dos religiosos, dos fariseus, dos judeus, dos saduceus, enfim, no meio do povo, dos samaritanos e de tantos outros povos. Cristo estava, sabe? E sobre as minorias, né, os grupos sociais, né, de pouca relevância, os leprosos, os doentes, as viúvas, Cristo andou no meio deles. Então nós também devemos andar no meio dos que estão à margem da sociedade, que estão estigmatizados, né, pela sociedade. A Bíblia vai nos dizer, o apóstolo São Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, que vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, nós devemos imprimir o caráter de Cristo para que as pessoas nos vejam. A Bíblia diz também que há uma nuvem de testemunhas que nos cercam, ou seja, nós precisamos ser cartas vivas, cartas escritas por Deus, porque os homens vão nos ver, os homens precisam nos ler e eles precisam conhecer a Cristo ao lermos. Próximo passo é nós exalarmos o perfume de Cristo. Na mesma carta de São Paulo, a segunda carta, né, de São Paulo aos Coríntios, a gente vê no capítulo 2, versículo 15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Ou seja, esse versículo tem um peso teológico sistemático, né, soteriológico e também algumas outras, mas enfim, não quero entrar nesses termos. Mas nós devemos ser esse bom perfume de Cristo para Deus e para as pessoas, porque as pessoas têm que sentir de fato o caráter de Cristo impregnado em nós como literalmente um perfume. Ou seja, nós devemos cumprir esse papel de homens e mulheres, de jovens e adolescentes, que cumprem o papel de ser referencial daquilo que Cristo é. Prosseguindo, a nossa identidade, querido. Na mesma carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele diz: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, ou seja, da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Fantástico, porque de nós mesmos nós nada podemos fazer. Cristo disse isso no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós só podemos ser ministros nessa geração, nós só podemos carregar a identidade de Cristo, não por nós, mas pelo qual também nos fez capazes de ser ministros. Quem? O Pai. Né? O Pai nos gratificou, nos deu essa graça de sermos literalmente filhos que carregam a essência, o perfume, o caráter, como cartas de Cristo. E para concluir, nós devemos ser testemunhas. Também a
carta do apóstolo Paulo aos Filipenses 1:27 diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, ou seja, nós devemos nos portar conforme o evangelho, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Ou seja, nós devemos nos portar dignos, dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Isso é muito profundo, querido. Nós estarmos nesse nível de alinhamento, de comprometimento, de lucidez e de ciência, de realidade, que nós temos que andar como dignamente, pelo evangelho de Cristo, sermos testemunhas, carregarmos a identidade do Pai, exalarmos o perfume de Cristo e podermos ser lidos como cartas vivas. A gente precisa entrar nesse nível de identidade, nós precisamos nos reconhecer, É nesse nível. E como diz a Célia, sendo resposta de Deus para outras pessoas. Eu só posso ser resposta de Deus para outras pessoas quando eu entendo de mim quem eu sou para Cristo, Que identidade eu carrego. E isso fica a reflexão para nós nessa tarde, Seja qual horário você esteja assistindo. Então que essa palavra entre no seu coração, permeie no seu espírito e que o Espírito Santo possa trazer o rema para o seu coração, rema para a sua vida, E é isso aí. Unimovement, irmãos, fiquem na paz. Tchau.